avisar aos queridos irmãos o seguinte, preste bem atenção. A nossa campanha, que está dando início hoje, depois da mensagem, a gente vai servir o pão e o vinho, não é? E ungir as pessoas com o óleo. Todos que forem participar, irão participar do pão, do vinho e do óleo. É só uma vez que vai participar. Agora, se chegar outras pessoas, no próximo quinta e domingo, eles vão participar. Entendeu? Então, se você participar hoje, então não precisa participar mais. Você vai vir todos os dias de campanha, que é 12 semanas, viu? Então, o que acontece? O que acontece, meus queridos? O pão não é a ceia. Até as crianças poderão participar do pão e do vinho hoje, viu? Do cálice. Não é a ceia, irmãos. Por que o pão? O pão simboliza corpo, preste atenção. O corpo, então quer dizer material. Então o que acontece? Por que vem assim simbolizando? Para nós termos vitória. Na área do emprego, vitória familiar, estudo, faculdade, saúde, filhos, causa na justiça e finanças. Entendeu? Irmão, nós precisamos disso. Preste atenção, há algum tempo as igrejas evangélicas não só pregavam o céu. Entendeu? Céu, céu, céu. Amém, irmão. Quem que não quer ir para o céu? Mas espera aí. Quem que não quer ter uma vida financeira estável aqui na terra? Quem que não gostaria, está entendendo, de ter um serviço, um emprego melhor, para ganhar um dinheiro, para tratar dos filhos, para cuidar direito? Quem gostaria de estar devendo aluguel e não ter dinheiro, energia e cortar a água, enfim? Então, irmão, o inimigo ele usa nessa área para nos tirar a paz. Entendeu? Ele usa de várias maneiras para tirar, olhe bem, a área financeira, a prosperidade financeira das pessoas. Uma vez tirando, pode, irmão, afetar até mesmo o casamento da pessoa. A vida financeira afeta o casamento, a vida conjugal da pessoa. A vida financeira, irmão, pode afetar a vida familiar. Por que hoje, isso não é uma regra geral, mas eu estou falando que pode afetar uma porcentagem bem alta do crime, pessoas no crime, é por causa da miséria, meus queridos. Sabia disso? Aí alguém fala, não, eu só quero ir para o céu. E não tem problema, irmão. Se alguém falar, não, eu só quero ir para o céu, amém. Mas eu quero essa bênção, porque é promessa de Deus. A bênção financeira. Entendeu? Deus prometeu. Te mostra na Bíblia da capa até o final. Entendeu? Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó, se quiserdes e se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, irmão, o pão, agora o vinho, ele simboliza, irmão, alegria. Alegria vem de sentimento. Segundo os gregos, o sentimento, a alma é o psique, centro das emoções. Preste atenção aqui. Você não vai ter êxito, você não vai ter sucesso se você estiver amargurado na sua alma. Primeira coisa, ninguém gosta de ficar perto de você quando você está com uma enfermidade da alma. Por quê, irmão? A fisionomia da gente muda. Alguém fala, bicho, não vou nem passar perto daquela pessoa que hoje ele está com... Por quê, irmão? As feridas. Entendeu? Aquela dor, aquelas feridas que foram adquiridas no tempos passados. Palavras que falaram para você e que feriu você. E você guarda isso somente para você. Então tem coisas que nós vamos fazermos. Exercermos alguma coisa. Quando nós estamos doentes da alma. Se chegarmos a concluir aquilo que nós vamos fazer, irmão, não sai bem feito. Muitas das vezes você chega num lugar, irmão, público, e pessoas te atendem tão mal. E a gente acha ruim, é porque ela está ferida, irmão. Alguma coisa está acontecendo com elas. E elas não é daquele jeito.
E elas não nasceram, nós não nascemos para isso. Agora, quando fala do óleo da unção, meus queridos, aí está falando do Espírito, do relacionamento com Deus, a vida espiritual com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Entendeu? Então, quando nós estamos bem, irmão, o espírito, a vida espiritual está bem, nós temos confiança em Deus. Então, no final, irmão, nós vamos estar servindo, vocês vão estar participando. E depois, meus queridos, alguém vai estar te entregando um papel semelhante a esse aqui, quer ver? Esse aqui, ó, tá vendo? Semelhante não, é esse aqui mesmo. É da campanha Rompendo em Fé. E nele aqui, meus queridos, está aqui, ó, anote aqui teus pedidos. Às vezes você tem até mais, entendeu? Mas é bom anotar. Sabe por que anotar, irmão? Você pode falar, pastor, mas precisa dessas coisas? Irmão, tem coisa que realmente Deus não precisa de usar isso. Mas deixa eu te falar, Jesus um dia curou um cego. Você já leu isso? Aí o que ele fez com o cego? Ele cuspiu no chão, fez um lodo de guspe e passou no olho do homem. E falou, agora você vai lá no tanque de Siloé, parece, e lava os olhos. Ô irmão, Jesus não precisava fazer isso. Ele falou para o Bartimeu, o cego, falou assim, o que quer que eu te faça? Quero ver, então veja. Mas tem coisa, irmão, que nós precisamos fazer. O que ele falou para Marta e Maria? Vai lá e tira a pedra. E precisa de Marco, Jacó, irmãos. Quando ele estava correndo do seu irmão, que sabe que ele foi embora da casa dos seus pais e foi enfrentar o deserto, lugar desconhecido. Ele diz assim, ó, eu vou colocar um marco aqui, Deus. Ele falou assim, eu vou pôr essa pedra como um marco. E se o Senhor me levar em paz, me dá comida para comer, água para beber, se o Senhor me dá roupa para vestir, quando eu voltar aqui, eu vou levantar um altar para o Senhor. Quer dizer, esse é o marco, é lembrar. Então, irmão, às vezes nós devemos marcar alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque alguém nos faz o bem, amanhã nós esquecemos. Por isso que eu falo assim, ó, quem bate, esquece, o que apanha, não esquece. Por quê, irmão? Tem pessoas que fazem o bem, Deus tem feito tanta coisa de bom para nós, e nós esquecemos. Por quê? Porque nós não pomos um marco. Deixa eu te falar uma coisa. Eu digo isso aqui muito. Tem muitas pessoas que deveria estar viva, pelo meu entendimento e o seu. Vamos dizer que pessoas que tinham um sucesso tremendo na vida, os Mamona Assassina, morreram bem novos. Uma morte assim, sabe, súbita. Estava num sucesso, disco de ouro, não sei o que, morreram. E eu, irmão, fico falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas é um milagre que Deus está fazendo na minha vida. E às vezes nós temos que ver isso aqui. Nós, né? Deus não faz nada para mim. Ele tem te dado o oxigênio para respirar. Esses tempos aqui, nós falamos, vamos ver quanto que vale o oxigênio. Daqueles que lá no hospital, né? A pessoa põe no nariz. Aí tem uma irmã aqui que trabalha na saúde, ela está aqui. Ela falou assim, parece que era 1.700, um tubo que dá para, vamos pôr 20, não dava para 24 horas. Mas para 24 horas, né? Custa 1.700. Mas vamos pôr só R$1.000. Vamos cortar quase a metade. Por hora, 24 horas, né? R$1.000, só o oxigênio. Aí você vê quantos anos você tem, quantas horas você já viveu, e vê quanto que você estava devendo para Deus só de oxigênio. E ele nunca cobrou. E se ele cortar 10 minutos, a gente morre. A gente não aguenta ficar 10 minutos sem respirar. Você está vendo, irmão? Então nós temos que pôr um marco. Pastor, estou miseravelmente. Peraí, você tem filho? Tem. Estou sem dinheiro. Então vende um filho seu aí. Tem gente que compra para tirar órgão, para fazer transplante. Por que não vende então? É o maior presente que Deus nos dá e nós estamos aí sem perceber. Não é? Então, irmão, para que você vai usar esse papel? Você vai colocar, Senhor, eu preciso disso. Porque Deus, se você crê, Deus há de fazer um milagre na sua vida. Amém? Heróis da fé. Nós vamos ler aqui, meus queridos, no livro dos Hebreus, no capítulo de número 11, que vai falar da galeria dos heróis da fé. O que é isso, irmão? Galeria é o lugar
olhe bem, que estão um grupo de pessoas, vamos dizer assim, com certeza, nos quartéis, nessas casas de leis, tem uma sala com as galerias daqueles heróis que passaram, outros que morreram, né? Então são os heróis. Mas a Bíblia também tem a sua galeria, onde tem ali, irmãos, os heróis mais da fé. Então o que acontece? Nós vamos aprender com eles. Porque o que está precisando para nós aqui na terra, irmão? É fé. O próprio Jesus disse assim: será que quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé nos homens? Irmão, nós estamos perdendo a fé. E olha aqui para mim, aparentemente nós temos tudo para não ter fé. Porque o homem já está pegando o fio de cabelo do outro e já pode cronar. Só está proibido, mas que eles dão conta, eles já dão conta, irmão. Esse dia uma cientista, eu num programa de televisão lá da cultura, eu gosto de assistir, ela falou assim: olha, não é mais conceito científico. Nós já descobrimos a vacina, só estamos esperando uma data para começar a tratar de amputados. E mostrou aquele pessoal com aquelas pernas, assim, aqueles atletas. Eles vão aplicar a injeção, irmão, a vacina. Com um ano, ele já está com a perna, nasce outra perna no lugar. Já existe a vacina. Está entendendo? Ele falou: mas como que você... estudamos, répteis, aquela coisa tudo. Irmãos, então nós estamos perdendo a fé. Se eu vou perder o emprego, irmão, aí acabou. A minha fé está naquele emprego. Aí, irmão, eu entro em depressão e eu acho que eu vou passar fome, que meus filhos vão morrer. Irmão, eu não estou lembrando em Deus. Então nós vamos aprender com esse pessoal. Olha o que diz aqui. Ora, Hebreus 11. Tem jeito de colocar aí para nós? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, fica bem no jeito aí para nós. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Eu não posso crer só no que eu vejo, eu tenho que crer no que eu não vejo. Pode ir indo, pode ir passando. Eu vou ler na Bíblia aqui, tá? Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, as pessoas que já passaram por ela alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos que existem, atmosférica, enfim, olhe bem, os mundos, vamos ver aqui, porque, olha, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não pegou, irmão, uma massa para fazer outra. Ele não pegou uma matéria primeira, assim, primária, para fazer outra. Não, o que nós vemos, o que é matéria palpável, Deus fez do nada, não tinha nada. Não existia. Então isso é a fé. Está entendendo? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmão, nós vamos falar de alguns heróis, homens, que venceram pela fé. Agora, eu quero que você preste atenção aqui, ainda no capítulo de número 11 e versículo 33. O Cássio vai pôr aí, o versículo, a partir do versículo 33, nós vamos até no versículo 38. Agora, para você ter uma biografia, mais ou menos, para você entender quem foi esses homens, esses homens que foram heróis da fé, os quais por meio da fé venceram reinos. Pela fé, irmão, eles venceram reinos, países, olhe bem, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, olhe bem, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, olhe bem,
as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Olhe bem. E outros experimentaram o escárnio e açoite e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Olhe bem, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram essa promessa da salvação em Cristo, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha, Deus ofereceu para nós hoje coisas melhores, melhor do que ofereceu para eles. E sem nós, irmãos, hoje, sem nós, eles não teriam aquela fé, não teria sido aperfeiçoado. Eles só tiveram essa coragem, essa fé por causa de nós. Aí você pode perguntar, pastor, mas 4.000 anos diferente, nós no futuro e eles depender de nós? Irmãos, fé, nós temos que crer naquilo que nós não vimos, porque você não pode ver Deus, mas você acredita nele. Eu não posso ver, mas eu posso sentir e ver o efeito que ele faz. Amém? Irmãos, a Bíblia fala de Abel. Por que eu creio que fala aqui? Por quê, irmãos? Porque ele foi o homem que adorou a Deus. Ele deu as primícias, preste atenção. E a Bíblia Sagrada fala, ou não fala, depois do pecado, da queda do homem, de algum outro homem adorar a Deus, a não ser primeiro Abel e também seu irmão Caim. Por quê, irmãos? Porque antes do pecado, que era na dispensação da inocência, porque não existia pecado, existiam milhares de pessoas. Tem gente que fala assim, Caim casou com quem? Porque Adão só teve 2 filhos, né? Então ele matou o Abel e ficou só Caim. E casou com quem? Não tinha mais... Não, irmão. A história bíblica é relatada depois do pecado, da queda do homem. Mas antes de nascer Abel e Caim, tinha milhares de pessoas. Mas e Adão não foram os primeiros? Sim. Mas provavelmente naquela época o homem não vinha a óbito. O homem não morria. Por quê? Porque quem traz ou quem trouxe o pecado, a morte, foi o pecado. A Bíblia diz que o pecado que traz a morte. Está entendendo? Então poderia... o ser humano já está vivendo na terra, naquele paraíso, às vezes 10 trilhões de anos. Entendeu? Tinha muita gente. É tanto que as personagens envolvidas no pecado, olhe bem, recebeu uma dura pena. Primeiro, a cobra. O que Deus falou para a serpente, a que envolveu no pecado? O que o inimigo usou? Falou, agora você vai rastejar sobre a barriga. Então antes ela não rastejava, e com certeza era um animal bonito, e que a mulher gostava, era um animal, vamos dizer assim, dócil. Por quê, irmão? Porque mulher não vai conversar com cobra mesmo, com serpente. Entendeu? Toda mulher, quase toda, tem medo de cobra, vai ficar dialogando. E provavelmente a cobra falava naquele dia, ou o homem poderia entender os animais. O homem recebeu uma dura pena, ele diz assim, agora você vai ser expulso também, é claro, Adão, e o homem vai viver do suor do seu rosto, porque antes ele não precisava trabalhar. E a mulher, qual foi a pena da mulher? Eu aumentarei a dor na sua conceição, no seu parto, porque antes ela dava luz, mas não tinha dor, ou a dor era bem pouquinha.
Irmãos, nasce agora, depois do pecado, vem a história bíblica. Quem escreveu? Moisés. Certamente ele não achou importante escrever na dispensação da inocência. Ele começa a escrever na dispensação da consciência para cá. E a Bíblia Sagrada diz que agora nasce esses dois filhos, Abel e Caim. Caim, meus queridos, mexia com lavoura, plantava frutas, enfim. E Abel trabalhava como pastor de ovelhas. Ele trabalhava como pastor de ovelha. Abel veio, meus queridos, e ofereceu um sacrifício a Deus. Preste atenção, ele oferece um sacrifício a Deus, Caim também ofereceu. Mas a Bíblia diz que Deus gostou, atentou mais pelo sacrifício de Abel. A Bíblia diz que Deus, não quer dizer que Deus não gostou do sacrifício de Caim, mas ele atentou, ele gostou mais do sacrifício de Abel. Agora preste atenção, meus queridos. Se nós olharmos, é claro que tinha outras pessoas que adoravam a Deus, mas às vezes não com essa, às vezes eles nem conheciam direito. Eles ouviam falar de Deus, mas não tinham esse conhecimento profundo de Deus. Mas ele sentia necessidade, porque o homem, em geral, o ser humano, tem uma necessidade de adorar a Deus, tanto quanto a necessidade de respirar o oxigênio. A Índia diz que tem mais de 300 mil deuses. Aonde, meus queridos? Tudo lá para eles é um Deus, a necessidade de adorar. No Brasil, irmão, a religião rumou tantas coisas para se adorar por aí, parece que não está bom. Todos os dias tem que canonizar alguma pessoa para colocar lá no altar para adorar, porque sabe que o homem tem uma necessidade de adorar. Eu sempre digo aqui, se alguém for numa aldeia, descobrir uma aldeia, eu acho que está difícil descobrir aldeia que já não foram descobertas pelo civilizado, mas se descobrir. Eles não têm celular, eles não têm televisão, eles não têm nada da civilização. Mas uma coisa que nós fazemos, eles também fazem, que é adorar. Eles adoram um animal, uma árvore, o relâmpago, eles adoram um trovão. Adoram errado, mas a necessidade é tanta que eles têm que adorar. E esses dois homens também foram adorar. Incrível que pareça, eu olhando para esses dois homens, e a Bíblia fala de Abel, que Deus atentou pelo sacrifício dele, alegrou pelo sacrifício que ele oferece. E eu olhando falei, Senhor, por que não atentou também pelo sacrifício de Caim? Porque a Bíblia diz assim, meus queridos, olhe bem aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda. Até depois que Abel morreu, Deus estava testemunhando dele. Mas e Caim, meus queridos? Mas se nós olharmos aqui, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira, olhe bem, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí eu olhando para isso aqui, e olhando, mas Caim também ofereceu. Por que Deus não atentou pelo sacrifício de Caim? Aí Deus me leva lá no princípio da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, e a partir do versículo, o primeiro livro da Bíblia, meus queridos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 4 diz assim, E conheceu Adão, a Eva sua mulher, e a ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Olhe bem. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Olhe bem, uma oferta. Olhe bem, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel a sua oferta. Então eu estava olhando aqui, irmão, mas por quê?
Aí Deus me fala, olha bem, Caim, ele trouxe uma oferta. Não teve destaque nenhum, com certeza. Caim pegou o que era de pior para Deus. Caim pegou certamente aquilo que estava sobrando. Por quê, irmão? Porque caracteriza, prova que as pessoas não estão confiando. É como se falasse, não, eu não vou entregar isso, porque eu vou entregar e não tem volta. Eu vou entregar isso aqui, eu estou jogando fora. Eu estou lançando do rio abaixo. Isso não vai ter jeito, eu vou dar o último. É mais ou menos assim. Então ele deu uma oferta, quer dizer, Caim deu uma oferta. Uma oferta, o que quer dizer? Pegou a coisa que não prestava, aquilo que ele, quem sabe, iria jogar fora, aquilo que não tinha valor nenhum mais para ele e para ninguém, ele leva e oferece a Deus. Era isso que Deus então fez eu entender, e a Bíblia Sagrada diz assim, que Abel também trouxe, mas ele trouxe o primogênito. O que é isso, irmão? Ele trouxe o primeiro, aquele que era mais bonito, aquele que estava mais gordo, era o primeiro do seu rebanho, era o mais vistoso, quem sabe aquele que todo mundo olhava e queria. Ele falou, não, eu vou levar o melhor para Deus. E a Bíblia Sagrada ainda diz aqui, olhe bem, meus queridos, ele trouxe o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou Deus para a sua oferta e para Abel. Deus agora agrada daquele coração. Então eu estava entendendo, irmão, porque a Bíblia fala dos heróis da fé e ele está na galeria. Deus não esqueceu dele. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, depois de morto, o próprio Jesus testemunhou deste moço. O próprio Jesus testemunha dele, fala dele. Isso é importante, meus queridos. Olhe bem, lá no livro de Mateus, capítulo 23, olhe bem, versículo 35, eles vão colocar ali Mateus 23, 35, nós vamos entender, depois da morte dele, Jesus ainda estava testemunhando, olhe bem o que está escrito, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, porque o sangue de Abel foi derramado na terra, pelo seu irmão Caim, e ele era justo. Olhe bem, Jesus testemunhando dele. Agora preste atenção, meus queridos, ele pega o melhor que ele tinha. Porque, irmão, ele pegou pela fé. Ele sabia que se ele fizesse algo importante para Deus, Deus também faria algo importante para ele. E hoje, meus queridos, sabe por que nós não recebemos? É porque nós não temos fé. Nós não temos fé de dar mais nenhum passo. Porque nós contamos com as possibilidades humanas, nós contamos com as condições humanas, nós olhamos, irmão, para a vida dos governantes. Às vezes, irmão, nós passamos tempo e perdemos o nosso tempo, irmão, olhando somente para os governantes, como se os governantes estivessem na direção do barco, como se os governantes fracassarem, nós também vamos fracassar, irmão. Nós não temos fé de dizer assim, olha, não importa que se o homem lá se fracasse, ou se o homem não tenha fé, mas uma coisa é, meus olhos estão voltados para Deus, eu confio nele, e certamente no momento certo, ele vai ouvir o meu clamor, e vai atender as minhas necessidades. É isso aí que Abel estava voltado, irmãos. Quem sabe se eu estivesse ali naqueles dias, eu poderia falar assim, olha, mas você está ficando doido? Você está pegando o melhor e dando para alguém que você nunca viu. E às vezes pouco se fala nesse tal de Deus por aí. O seu irmão, olha, ele ficou meio no muro. Ele deu o resto. Não vai fazer falta, mas vai fazer falta para você. Ele falou, não, é por fé. Alguma coisa diz dentro aqui da minha alma que ele existe e que ele é galardoador. Se não tiver fé, irmão, nós não vamos conseguir. Se nós não tivermos fé, porque o que é fé, irmão? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Das coisas que se espera. Preste atenção, preste atenção. A história diz que um certo homem trabalhou a vida inteira numa empresa de construção, ele era construtor, não é? E já nos dias dele aposentar, já estava os documentos já prontos,
e ele foi ali assinar os documentos da aposentadoria na empresa. Aí o dono da empresa, o diretor, disse assim: moço, deixa eu te pedir só mais uma coisa. Você é um bom construtor, rapaz. Você está aposentando. Mas eu preciso ainda que você faça uma construção para mim. É a última. Ele: não, eu não posso. Eu já estou cansado, enfadado do trabalho. Agora que vem a minha aposentadoria, eu tenho que passar mais meses construindo a casa. Aí ele falou: olha bem, eu vou te dar 2 plantas aqui. É uma casa grande, né, de lajes, enfim, para você construir. Você escolhe a casa que você quer construir. E tem essa outra que é boa, mas também não é muito grande, tá, é mais inferior. E ele olhou e falou: não, vou pegar essa aqui que vai mais rápido. Pegou a pequena, né? E ele falou: e agora você vai, né, pega material, o que você quiser, irmão. E ele estava com pressa, foi pegando material ruim, e sabe, material que não era de primeira qualidade, para construir logo. Fez a casa rapidinho, a casa ficou tudo ruim. Falou: nossa, é a última mesmo, eu já estou indo embora, não, já não tem tal. Aí a hora que ele terminou de fazer a casa, meus queridos, preste atenção. E ele chegou lá, falou para o moço: olha, eu vim aqui falar para o senhor que a casa está pronta, está na chave, tudo. Ele falou: então está aqui a chave, essa casa é presente da empresa para você. Está vendo, irmão? Está vendo? Ele estava dando o último dele. E muitas das vezes nós damos o último para nós. Quando nós oferecemos, irmão, o último para Deus, nós estamos oferecendo o último para nós. Porque Deus não precisa daquilo que é nosso. Você sabia disso, irmão? Deus não precisa do que é nosso. Deus, quando Ele pede alguma coisa, não é para Ele, é para nós mesmos. E muitas das vezes, irmão, nós damos o último para Deus. Mas por que Deus pede, irmão? Para multiplicar. Porque a Bíblia fala que quando nós damos algo, para Deus, quando Deus nos devolve, tem mais de 1000. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então, irmão, muitas das vezes nós não temos nada, porque nós não temos fé. Isso precisa de fé. Aquele homem, Abel, ele teve fé, ele trouxe o melhor. E Deus agradou dele e da oferta dele. E Caim também ofertou. Caim veio e ofertou primeiro, irmão. Preste atenção. Não era que ele era descuidado, mas ele dava o que era mais ruim. Olhe bem, às vezes não era porque ele era muquirana, é porque ele não tinha fé. Ele não tinha fé. Se ele tivesse fé, irmão, ele oferecia o melhor. Nós devemos oferecer o melhor, porque Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de primícia. Olha aqui, Ele não te dá coisa ruim. Deus não te dá coisas ruins. Deus não te dá coisa ruim. Sabe por que o homem, irmão, hoje não está alcançando a bênção? Olhe bem, a Bíblia diz assim, que o homem hoje trabalha como se fosse num saco furado. Ele coloca lá em cima, sai lá embaixo. É salário no saco furado. Aí você pode pensar: pastor, mas eu conheço alguém que não é temente a Deus e é milionário. Irmão, eu também conheço. Mas ele só tem dinheiro, mas ele não tem paz na vida. A família dele está destroçada, estão vivendo por aparência. Muitas das vezes ele, para passar por um momento de alegria, ele tem que viajar para os motéis e prostituir, ele tem que tomar cachaça, ele tem que usar droga. Olhe bem, ele tem que fazer tanta coisa errada. Então, irmão, ele tem dinheiro, mas ele não tem felicidade. Agora Deus, irmão, Ele está interessado de que nós recebamos dEle as bênçãos dEle, que nós tenhamos prosperidade, tanto na vida familiar como na vida financeira. Mas para isso precisa de fé. Abel, ele teve fé. Entendeu? Ele teve fé. Ele entregou o melhor e Deus atentou para ele e para a oferta dele. Agora olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus atentou para ele e para a oferta dele. Vamos ver aqui, irmão. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele depois, morto ainda, fala. Se nós olharmos lá no versículo de número 4 e versículo de número 1 lá de Gênesis, essa Bíblia minha ela já está assim um pouquinho
Desgastada, mas ainda dá de ler. Olhe bem. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olhe bem, irmão. Tem gente que fala assim, ó. Eu não vou fazer nada porque estão interessados na minha oferta. Está interessado no que é meu. Isso é falta de fé. É falta de conhecer a Deus. Porque Deus, quando fala atentou pela oferta, está dizendo, Ele está valorizando aquilo que você tem dado, mas Ele atentou para aquele que fez a obra. Deus está atentando, irmão, está atento, não somente para a oferta, mas pela nossa intenção, a nossa fidelidade. Mas isso precisa de fé. Isso precisa de fé. Irmãos, na hora de nós exercermos a fé, é a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil que tem. Porque olha aqui para mim, dar algo que não é meu é fácil. Mas dar algo que é meu é difícil. Foi um africano lá na igreja de Apiacás. E ele estava pregando a esse respeito. E ele disse que era uma mulher que estava pedindo dinheiro, parece. E ele disse que no Brasil, trabalhando, todo o dinheiro que ele via era dinheiro demais, tinha vindo da África. E de repente, meus queridos, ele arrumou um dinheiro lá até graudinho, assim, era 300 e pouco, parece 200 e pouco. Para ele era dinheiro demais. A pessoa chorou, me dá aí. Posso não. Aí de repente ele olha para o chão, achou quanto? 50, né? Ele falou, nossa. Aí já procurou a pessoa que pediu, falou, tamo aqui tanto para você, e não sei o que e tal. Irmão, não era dele. Mas por que ele não deu no começo? Aí ele achou, ele deu. Aí disse que quando ele enfiou a mão no bolso, foi contar os 50, era dele, ele tinha perdido dentro do trem. Então, irmão, nós darmos o que não é nosso, você está entendendo? É fácil demais. Mas quando parte para aquilo que nós achamos que é nosso, nós não queremos fazer. Nós não temos tempo para Deus. O tempo que nós damos a Deus é o pior tempo que nós temos. Quando você olha assim e fala assim, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Hoje eu não vou no churrasco lá na casa do vizinho, hoje eu não vou não sei aonde, ninguém me convidou para ir jantar, ninguém me convidou para isso, não tem nenhum aniversário. Fulano, vamos à igreja hoje? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, respondo para você. Eu estou mentindo? Aí quando não tem nada para fazer, irmão, aí eu dou tempo para Deus. É resto para Deus. Mas Abel, irmão, ele deu o melhor. Ele deu o primeiro do seu rebanho de ovelha. Ele deu a melhor gordura para queimar sacrifício a Deus. E Deus atentou para ele. Sabe por que você veio aqui hoje? Para você aprender com esses heróis da fé. Para você aprender, sabe por quê, irmão? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida e eu sei mais do que nunca que você tem suas necessidades básicas. Você precisa de bens. Você precisa de melhorar a sua vida. Ninguém, irmãos, estagna. É um sentimento que Deus deixou conosco. Se você hoje tem 10, mas você já quer amanhã ter 15. Muitas das vezes vai falar, se eu conseguir ganhar tantos salários, não é? Aí eu fico tranquilo, fica nada, irmão. Quando você começa a ganhar, seu olho já cresce lá mais ou tanto. Isso é de Deus. Se não for usura, é de Deus. Então eu sei que você precisa de algo, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não alcança. Porque a Bíblia diz aqui que pela fé eles alcançaram o testemunho. Com pouca força venceram o exército. Venceram a força do fogo. Fecharam a boca dos leões. Pela fé. Na pouca força, irmão. E era um homem que o mundo não era digno deles. Mas eles vieram aqui. E a Bíblia diz que nós alcançamos melhor ainda. Só não alcançamos porque nós não queremos. Agora você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. A não ser que você não precisa. E eu quero fazer um desafio aqui nessa noite.